Neville Goddard. A técnica que reprograma o subconsciente enquanto você dorme. Existe uma janela de aproximadamente 10 minutos toda noite em que o seu subconsciente está completamente aberto. Não é metáfora, é neurofisiologia. Enquanto você transita do estado de vigília para o sono, seu cérebro passa por uma mudança radical nas ondas que produz. As ondas beta do pensamento ativo e analítico dão lugar às ondas alfa do relaxamento profundo e então às ondas teta do limiar do sono. E é exatamente nesse estado, que os neurocientistas chamam de hipnagógico, que a barreira entre o consciente e o subconsciente se torna mais permeável do que em qualquer outro momento do dia. Neville Goddard descobriu isso décadas antes de a neurociência ter instrumentos para medir. E ele passou 50 anos ensinando como usar essa janela de forma deliberada para reprogramar o subconsciente com qualquer realidade que você queira criar. O resultado, para quem aprende a técnica corretamente, é uma das ferramentas mais poderosas que já existiram para a mudança interna. Não porque seja mística, mas porque ela acessa o sistema exato onde os padrões de vida são armazenados, no momento exato em que esse sistema está mais receptivo a novos dados. Neville Goddard nasceu em Barbados em 1905, oitavo de 10 filhos de uma família de classe média baixa. Aos 17 anos veio para Nova York para estudar teatro. Passou anos na pobreza, dormindo em condições precárias, trabalhando em empregos que mal pagavam as contas. Nesse período, ele encontrou um professor chamado Abdullah, um etíope que lhe ensinou os princípios da lei da consciência. A ideia central era simples e radical ao mesmo tempo. A consciência é a única realidade. O mundo externo não causa seu estado interno. Seu estado interno causa o mundo externo, não como crença religiosa, como mecânica operacional do universo. Neville testou. Queria voltar para Barbados, mas não tinha dinheiro para a passagem. Abdullah disse: vá para casa no estado de consciência de alguém que já está lá. Sinta-se em Barbados. Durma sentindo que está lá. 3 semanas depois, um irmão que ele não havia contatado apareceu em Nova York com uma passagem de navio como presente. Isso não foi o início de uma crença, foi o início de uma metodologia. A técnica que Neville desenvolveu e ensinou por décadas tem um nome: o estado semelhante ao sono. O princípio é este: nesse estado limiar, o crítico interno se cala. O filtro analítico que o cérebro consciente usa para rejeitar informações inconsistentes com a realidade atual fica inativo. E o subconsciente, que opera sem esse filtro, aceita qualquer experiência emocional que recebe como se fosse real. Isso tem uma implicação enorme. Tudo que você experimenta emocionalmente no momento de adormecer é processado pelo subconsciente como fato, não como desejo, não como imaginação, como fato. E o subconsciente, que é o mecanismo que governa 95% do seu comportamento, das suas reações automáticas, das suas crenças operacionais, começa a reorganizar sua percepção e suas ações de acordo com o que recebeu como novo dado. Você acorda diferente, não porque mudou conscientemente, mas porque o sistema que opera abaixo da consciência recebeu novas instruções. A neurociência moderna confirma o que Neville descreveu de forma intuitiva. O estado hipnagógico é caracterizado por ondas θ entre 4 e 8 Hz. Nesse estado, o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento crítico e pela análise racional, reduz drasticamente sua atividade. A amígdala, centro emocional do cérebro, continua ativa. O hipocampo, responsável pela consolidação de memórias, está em transição. O resultado é um estado onde a experiência emocional é processada sem filtro crítico e com alta probabilidade de consolidação na memória de longo prazo. Atletas de elite usam esse fenômeno há décadas. A técnica de prática mental, onde você executa mentalmente um movimento complexo antes de dormir, produz melhorias reais e mensuráveis no desempenho físico. Não porque a imaginação seja magia, mas porque o cérebro no estado θ não diferencia com precisão entre uma experiência real e uma experiência imaginada com intensidade suficiente.
Os circuitos neurais que disparam para uma experiência imaginada, com emoção genuína, são os mesmos que disparam para a experiência real. E circuitos que disparam juntos se fortalecem juntos. Isso é neuroplasticidade básica. Neville não sabia chamar pelo nome, mas usou o princípio com precisão cirúrgica. A técnica em si é simples. A execução é o que diferencia quem obtém resultados de quem não obtém. O primeiro passo é definir com clareza o estado final que você quer implantar. Não o desejo, não o processo para chegar lá. O estado final. Como você se sentiria se aquilo que você quer já fosse realidade hoje? Neville é específico sobre esse ponto. Não pense sobre o que você quer. Pense a partir do que você quer. Há uma diferença fundamental entre as duas perspectivas. Pensar sobre implica distância. Pensar a partir implica posse. O segundo passo é criar uma cena curta, que implique o cumprimento do desejo. Uma cena de no máximo 30 segundos, que se você a estivesse vivendo de verdade, significaria que aquilo que você quer já é realidade. Não um filme longo. Uma cena simples, vívida, com detalhe sensorial. Se você quer uma promoção, a cena pode ser um amigo te parabenizando pelo novo cargo. Se você quer saúde, a cena pode ser você pulando da cama com energia que não sente há anos. Se você quer um relacionamento, a cena pode ser uma conversa simples com essa pessoa, como se já fossem próximos. O terceiro passo é o mais importante e o mais mal executado: a emoção. Neville chamava de sentir o cumprimento do desejo. Não visualizar, não imaginar friamente. Sentir. A emoção que você teria se aquilo que você quer já tivesse acontecido. Gratidão, alívio, alegria. A sensação específica de quem chegou, não de quem ainda espera. A distinção entre querer e ser é onde a maioria das pessoas falha. Querer é o estado de quem ainda não tem. Quando você vai para o sono querendo algo, o subconsciente registra o estado emocional de quem ainda não tem. E ele reproduz esse estado, porque é isso que você imprimiu. Ser é o estado de quem já chegou. Quando você vai para o sono no estado emocional de alguém para quem o desejo já é realidade, o subconsciente registra esse estado e começa a reorganizar a percepção e o comportamento de acordo. Neville descreveu isso com uma frase que ficou famosa entre seus estudantes. Assuma o sentimento do desejo cumprido. Não tente acreditar que algo vai acontecer. Sinta o estado de alguém para quem isso já é verdade. E durma nesse estado. A repetição é o que consolida um novo padrão. Uma noite produz uma experiência. Noites consecutivas produzem uma nova arquitetura neural, uma nova identidade operacional, uma nova forma de perceber e responder ao mundo. Neville também ensinou uma segunda aplicação da mesma técnica que chamou de revisão. A ideia é esta: eventos do passado que ainda produzem emoções negativas continuam influenciando o comportamento presente. O subconsciente não tem sentido de tempo. Para ele, uma memória dolorosa de 10 anos atrás é tão presente quanto um evento de hoje. A revisão consiste em, no estado hipnagógico, reimaginar eventos passados como você gostaria que eles tivessem acontecido. Não para negar o que ocorreu, mas para retirar a carga emocional negativa que continua sendo processada como dado presente pelo subconsciente. Se você teve uma conversa que correu mal, reimagine-a da forma que você queria que tivesse corrido. Sinta a emoção dessa versão revisada. Deixe o subconsciente consolidar essa versão com a mesma intensidade com que consolidou a original. O efeito não é que você passa a acreditar que o passado foi diferente. O efeito é que o subconsciente para de usar aquele evento como referência para criar ansiedade, bloqueio ou comportamento defensivo no presente. É uma limpeza profunda da memória emocional, executada no único momento do dia em que o sistema está receptivo o suficiente para aceitar a reescrita. O que torna o trabalho de Neville Goddard diferente de qualquer coisa que veio antes ou depois, não é a técnica em si. É a afirmação central que fundamenta tudo. A imaginação não é uma ferramenta para criar uma realidade futura. A imaginação é a realidade. O mundo que você experimenta é uma projeção externa do seu estado interno predominante. Isso é incômodo para a maioria das pessoas porque implica responsabilidade total. Não há circunstâncias externas a culpar. Não há sorte nem azar.
Há apenas o estado que você imprimiu no subconsciente e que está sendo projetado como experiência. Mas é exatamente essa implicação que torna o método poderoso. Se o estado interno cria a experiência externa, mudar o estado interno muda a experiência, de forma confiável, de forma repetível, de forma independente das circunstâncias atuais. E o estado hipnagógico é a porta mais direta para o sistema onde esse estado é armazenado. 10 minutos antes de dormir, todos os dias, com a emoção de quem já chegou. Isso é tudo o que Neville ensinou. E é tudo o que você precisa para testar se ele estava certo.